Olá a todas as pessoas, é um prazer participar desse primeiro colóquio internacional Interfaces entre Educação Básica, Graduação e Pós-Graduação, bem como do primeiro simpósio do Grupo de Estudos e Pesquisas em Informação de Professores e Tecnologias da Informação e Comunicação. Meu nome é Thaís Fernandes, eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela Faculdade de Educação da USP, e vou apresentar o trabalho intitulado Saberes Docentes e Incorporação de Atividades Diferenciadas nos anos iniciais da Escola de Aplicação da FEUSP, de 2011 até os dias atuais. Bom, essa comunicação, ela contempla parte dos resultados parciais da minha pesquisa de mestrado, ela está vinculada ao projeto temático da FAPESP Saberes e Práticas em Fronteiras por uma História Transnacional da Educação, que também contempla estudos desde 1810 até os dias atuais. E essa comunicação, ela delimita-se às atividades diferenciadas realizadas nos anos iniciais do ensino fundamental 1 da Escola de Aplicação da FEUSP, que teve início em 2011 e que, pautada nos princípios da própria instituição, voltados à diversidade e inclusão, visam assegurar a equidade e inclusão na aprendizagem, dada a heterogeneidade das turmas, visto que os perfis dos e das estudantes, tanto socioeconômico, sociocultural e de origem, são diversos, devido ao ingresso na escola que ocorre por meio de sorteio público de 60 vagas para o primeiro ano do ensino fundamental 1, que são divididas para 3 públicos diferentes. O primeiro deles comunidade FEUSP, aí outro terço para a comunidade USP e o último terço para a comunidade externa. Então, são 60 vagas divididas dividida em um terço para esses 3 públicos. Há também vagas remanescentes durante o ano, mas a rigor são 60 vagas anuais especificamente para o ingresso no primeiro ano. O objetivo dessa comunicação é analisar a articulação entre o trabalho coletivo pedagógico e a incorporação de atividades diferenciadas nos anos iniciais do ensino fundamental 1 pela Escola de Aplicação da FEUSP, que foi criada na cidade de São Paulo em 1958 e vinculada à FEUSP desde 1972. Bom, o referencial teórico, ele parte das concepções de saberes docentes de Tardif e também de Tardif, Lessard e Larrey, de 1991, que falam sobre a divisão desses saberes em 4 saberes, sendo eles o saber disciplinar da disciplina, o saber do currículo, o saber profissional e o saber da experiência, sendo esse saber da experiência que eles consideram o principal, digamos assim, porque une tanto os saberes iniciais ali da formação docente, que eles falam que são esses saberes profissionais, mas também esses saberes da experiência que se articulam as próprias experiências dentro dos espaços educativos, ali tanto do próprio espaço como da articulação com outras pessoas, das experiências, dos saberes que esses professores vão adquirindo e incorporando no trabalho coletivo com outros profissionais e até mesmo pela própria cultura da instituição. E também pela perspectiva de história de vida de Bueno, Catani Souza e também de Nova e de Passagem Souza e Vicentini, que falam dessa história de vida articulada à própria formação docente. E também do conceito de cultura escolar, sobretudo de Vinal Frago Escolano e José Mário Pires de Azanha, que vão falar dessas culturas, né, que há tantas escolas quanto culturas, e dessas estruturas, desses espaços que também constituem novas formas de organização e suas próprias culturas. Bom, o estudo, enquanto metodologia, reuniu fontes nucleares, seguindo as diretrizes éticas em pesquisa com seres humanos, a saber, entrevistas em conversas,
com uma das docentes que esteve à frente da criação das atividades diferenciadas e com outras docentes dos anos iniciais, especialmente do primeiro ano. Uma breve biografia das 4 professoras, 3 do primeiro ano e 2 do segundo ano, que foram anos e professoras que eu acompanhei mais de perto, e observações das atividades diferenciadas no primeiro ano do ensino fundamental 1, que ocorreu em 2022, no segundo semestre, que são 3 turmas de primeiro ano, cada uma com 20 crianças cada, totalizando 60 estudantes, bem como a observação do planejamento semestral e análise de documentos da escola produzidos desde 2011, como planos escolares, projetos das próprias atividades diferenciadas e registros pedagógicos. Bom, como resultado, as atividades diferenciadas, elas contemplam todos os anos do ensino fundamental 1, então do primeiro ao quinto ano, e nos anos iniciais, que é o foco da minha pesquisa, do primeiro ao terceiro ano, essas atividades diferenciadas são voltadas especificamente à alfabetização e, assim como nos demais anos, elas são realizadas semanalmente, 1 hora por semana, 1 hora de duração, integradas ao período regular de aulas, mediante um trabalho conjunto entre professores, bolsistas e estagiários. Na prática, as crianças de cada ano escolar são reunidas e agrupadas de acordo com suas hipóteses de leitura e escrita. Então, de acordo com a Camila, uma das nossas conversas, ela definiu que as atividades diferenciadas é o que elas chamam de equalização de saberes, mais ou menos, que ela diz: o que tentamos é equalizar diferenças de saberes, principalmente no processo inicial de alfabetização. Então, ela define as atividades como que tem um desses princípios, essa equalização de saberes, que é assegurar a equidade na aprendizagem para todas as crianças. E ela teve essas atividades até chegar nesse formato atual, ela teve todo o desenvolvimento, que teve início lá em 2011, com o projeto Desafio, do professor Claudemir Belintani. Depois, em 2012, teve um projeto experimental de redução do número de alunos por classe nas turmas do primeiro ano, então por isso que atualmente, desde 2012 até os dias atuais, nós temos turmas de primeiro ano com apenas 20 crianças em sala de aula, em função desse projeto, e também de resultados parciais, de resultados da pesquisa da professora Natália Bortolassi, que à época era professora da Escola de Aplicação, que também viu essa necessidade de manejo da heterogeneidade em sala de aula. Então, a partir disso, em 2013 foram criadas atividades diferenciadas, em 2014, entre 2014 e 2018, essas atividades foram expandidas até o quinto ano e foram incluídas atividades de matemática. Em 2015, em razão de um programa da USP de incentivo à demissão voluntária, houve alguns efeitos nefastos em relação ao próprio trabalho pedagógico da escola de aplicação, e nesse sentido a atuação dos estagiários e bolsistas foram fundamentais para manterem as atividades diferenciadas, e isso é muito ressaltado pelas professoras. Em 2018, todas as atividades diferenciadas do primeiro ao quinto ano, elas passam a integrar o período regular de aulas, então essas atividades que anteriormente aconteciam no contraturno, entre meio-dia e 1 hora, todas passam a integrar o turno de aula. E em 2023, essas atividades também passam a ocorrer nos anos iniciais do ensino fundamental 2. Então, aqui nós temos essas atividades, como elas são divididas. São 60 crianças, são divididas em 4 grupos, G1, G2, G3 e G4. E elas não sabem dessas especificações. Em 2022 eram as professoras Camila, Priscila e Rosana. E constatou-se que a articulação entre o trabalho pedagógico e a incorporação de atividades diferenciadas dos anos iniciais do ensino fundamental 1 consiste no protagonismo das professoras por meio da mobilização de saberes e conhecimentos diversos
complexificadas que se entrelaçam entre as suas histórias de vida, formação docente e o cotidiano escolar, produzindo um saber fazer docente próprio a partir dessas interações, bem como a recriação dos tempos e espaços da Escola de Aplicação da FEUSP, com vistas a garantir seus princípios educativos voltados à diversidade e inclusão. Essas foram as referências utilizadas. Eu agradeço pela atenção, esse é meu contato, caso alguém queira entrar em contato, saber um pouco mais da pesquisa, do projeto, estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima.